eyes for eyes. Guess I sleep when I'm dead. All my friends are all worried, cause of things that I've said. But I'm not gonna listen, just drowning them out. Cause I do what I want, got fangs in my mouth. So late now to help me out. All the cards been handed out. Can't take back the words I've said. Think I'm messed up in the head. Burning through another night light. Buzzing like a neon light light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Burning through another night light. Burning through another night light. I just lost my job, I don't even care. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o José e estou aqui mais uma vez para vos falar de tecnologias que podem ajudar os produtores a gerir o seu negócio agrícola. Aqui da parte da manhã o meu colega Tiago já falou um pouco de algumas aplicações nossas do nosso software que beneficiam destas tecnologias, portanto já deu para verem também como é que os dados são tratados e aparecem depois na plataforma. Mas, portanto, eu estou aqui para vos falar um bocado dessas tecnologias, aprofundar um bocadinho mais já aqui o webinar que tivemos ontem, que também sobre este tema. Planeio aprofundar um bocadinho mais sobre os dispositivos que comunicam com os sensores, os data loggers, e também falar um pouco de algumas tecnologias que ajudam também no apoio à gestão operacional, portanto, não tanto aqui a gestão técnica, não tanto a ver com as plantas, mas sim com as pessoas que fazem parte do negócio agrícola, que também é aqui um ponto muito importante e onde a tecnologia também já ajuda bastante aqui na gestão operacional. Portanto, vou passar aqui para uma apresentação que tenho preparada. Portanto, vamos avançar e vou começar um bocado num ponto que já falei ontem, que é a questão dos sensores. Mais uma vez, os sensores são algo muito importante que valorizam bastante aqui os negócios agrícolas, que o ajudam bastante na gestão, porque para todos os efeitos os sensores são mais um par de olhos que você tem sempre atento ao que se está a passar com as suas plantas. Portanto, temos sensores meteorológicos, sensores de vento, radiação, temperatura do ar, pluviosidade, são sensores muito importantes que monitorizam o microclima a que está exposto a sua exploração, as suas culturas. Portanto, é muito importante, muitas vezes a previsão é sempre algo um bocado generalista, sempre para uma coordenada mais da cidade mais próxima, ou então mesmo para a sua coordenada, mas a precisão nunca é a ideal, não é? Portanto, se quisermos ter aqui dados muito precisos para basearmos decisões muito importantes e aumentarmos a produtividade, é importante termos este tipo de sensores. Sensores de solo, portanto, sensores que ajudam bastante aqui mais na parte da rega, não só sensores de umidade no solo, mas também sensores de temperatura do solo e de condutividade elétrica do solo, por exemplo, também para ajudar na parte da fertirrega, das fertilizações. Sensores de planta, já começamos aqui a falar de sensores mais variados, portanto, são uns sensores que não se vê tanto, mas também são sensores que podem ajudá-lo bastante. Portanto, estes sensores de planta, estamos a falar neste caso de dendrómetros, portanto, sensores como vemos ali na imagem, que medem o diâmetro do fruto ou até mesmo da planta. Dependendo aqui da cultura, poderá fazer sentido colocar este tipo de sensores no fruto ou no tronco, ou até ter os dois tipos de sensores, um na planta e um no tronco, para vermos aqui a relação de como é que reage o fruto e o tronco ao mesmo tempo, portanto, durante o dia, durante a noite, como é que a planta reage, como é que a planta fornece,
portanto, aqui o alimento ao fruto e que impacto é que isso tem na planta em si, portanto, no tronco. É algo muito interessante de se analisar. São dados que depois de analisados mais numa questão no final da colheita, no final da campanha, conseguirmos perceber se as operações que fizemos, os tratamentos, se as regas que fizemos tiveram o impacto esperado no fruto e o que é que a planta sentiu com isso também, portanto, muito importante. E depois temos também sensores mais ligados para aqui o nosso sistema de rega, portanto, contadores de água que poderão ser instalados nas condutas principais, por exemplo, ou então mesmo nas próprias linhas da nossa exploração, portanto, nos tubos de gota a gota. Se quisermos ter aqui uma monitorização mais precisa à planta, se tivermos aqui um setor de rega mais problemático e quisermos ter um acompanhamento mais próximo e mais atento a um setor em específico, podemos também instalar este tipo de contadores, até mesmo como está ali na imagem, portanto, na própria tubagem de uma certa linha, termos um contador para acompanharmos de perto o que é que se passa naquele setor de rega. Estes tipos de contadores também existem alguns modelos preparados para fertirrega, portanto, para acompanharmos os débitos dos tanques de fertirrega, que também é algo muito importante. Complementar a caudalímetros de fertirrega. Nós podemos também ter sensores de nível de tanque, portanto, é um sensor que normalmente se instala no topo do tanque, em que nos indica qual é o volume de solução que temos no tanque, portanto, vamos podendo acompanhar ao longo do tempo, à medida que as fertirregas vão acontecendo, e estimar quando é que teremos de encher novamente o tanque, por exemplo, no caso de ser uma fertirrega diária em que a solução é sempre a mesma, o que acontece em muitos casos, e até mesmo depois, mais à frente vou falar melhor, configurar aqui alguns alertas para que não se esqueça mesmo de encher o tanque, portanto, o tanque chegando a cerca de 10-20%, depois é um valor definido por si, você receber um alerta para se lembrar de ter de ir repor a solução no tanque da fertirrega. Portanto, os sensores, existem aqui vários tipos de sensores, depois você escolhe os sensores que mais sentido farão para a sua cultura e para os problemas que tiver e para o aconselhamento que pretender e que procurar para a sua tomada de decisão, mas os sensores sozinhos não funcionam, é esta a realidade. Os sensores precisam sempre de se apoiar, digamos assim, num data logger, portanto, um data logger não passa de um aparelho que comunica com o sensor, que lê os dados do sensor e o seu objetivo é fazer chegar esses dados à cloud, portanto à nuvem. Existem várias tecnologias, nós trabalhamos aqui com vários tipos de equipamentos, como podem ver aqui nas imagens. Todos estes equipamentos têm vantagens e desvantagens comparativamente uns com os outros. Existem aqui várias tecnologias, por exemplo, podem comunicar por Wi-Fi, por ondas rádio, diretamente por 3G. Portanto, o que nós costumamos dizer aqui aos produtores é que cada caso é um caso, é necessário fazermos um levantamento das necessidades da exploração, se existe cobertura de rede, se existe uma ligação Wi-Fi, para nós conseguirmos recomendar qual é a melhor solução, qual é a solução que funciona em cada exploração. E depois, com base nessas soluções que teremos disponíveis, aí sim escolher os sensores que pretendemos ligar a estas estações. Portanto, como podem ver aí na imagem, há sempre uns sensores mais simples que têm menos ligações de sensores, há outras estações meteorológicas mais completas às quais podemos ligar até 5 sensores meteorológicos. Eu digo sensores meteorológicos, mas também sensores de solo, sensores de planta, portanto é sempre possível configurar e escolher os sensores que precisamos e comprar apenas esses sensores que precisamos. Portanto, o propósito destes data loggers é mesmo esse, é receber a informação dos sensores e fazer-nos chegar essa informação ao Wise Crop.
Portanto, essa informação chegando-nos ao WiseCrop, nós depois temos que analisar os dados. E aqui entra a nossa plataforma, é aqui que nós começamos a apresentar os dados e temos várias formas de apresentar esses dados. Como já puderam ter a oportunidade de ver em alguns lives que os meus colegas também têm feito, dependendo da aplicação que estivermos a ver, se for a aplicação de clima, a aplicação de rega, a aplicação de fitossanidade, nós apresentamos estes dados já trabalhados de forma a que o produtor consiga retirar as suas conclusões de forma mais rápida possível, e o objetivo é sempre não ter de gastar muito tempo a olhar para estas soluções, portanto ser rápido e direto aqui as conclusões a tirar com os dados. Portanto, claro que é sempre possível analisar os dados em gráfico, e até mesmo exportar os dados para Excel e ter os dados numa folha de cálculo para fazer depois um tratamento mais personalizado e fazer um estudo mais específico. Mas depois nós temos aqui modelos, alguns modelos, por exemplo, bioclimáticos, de acumulados de horas de frio, de graus dia e de horas de sol. Portanto, estes modelos são muito importantes e vou usar aqui como exemplo o modelo das horas de frio, porque nós apresentamos, como temos aqui no gráfico mais de baixo, duas curvas de acumulados sempre, e basicamente nós comparamos sempre a campanha deste ano com a campanha do ano anterior e conseguimos saber se estamos num ano em que temos um acumulado de horas de frio maior ou menor em relação ao ano passado, e com isso tomar decisões muito importantes. Saber se é necessário aplicar um produto para quebrar a dormência da planta, porque temos de controlar muito bem aqui a questão de quando irá existir floração. Ou então, até no caso contrário, caso seja um ano mais frio e estejamos a ter mais horas de frio e já vamos estar a contar com uma floração um bocadinho mais cedo, também adaptar aqui o nosso plano de operações e tentar maximizar o nosso esforço operacional e manter sempre a produtividade das plantas no ponto máximo possível. Para além de modelos bioclimáticos, também temos modelos para ajudá-lo na rega. Portanto, com base nestes sensores, nós temos aqui o software preparado com muita inteligência artificial, que através das medições dos sensores vamos fazendo ajustes ao plano de rega aconselhado para a sua exploração. Portanto, o plano de rega é sempre com base na previsão a 7 dias, para nós conseguirmos aconselhar qual é o tempo ideal de rega para que não esteja a regar a mais, mas que regue o suficiente para aquilo que a planta precisa. Portanto, com base nesses dados de previsão e nos sensores meteorológicos, nós fazemos um ajuste para que esse valor seja o mais preciso possível e que o ajude ao máximo a controlar a sua rega, e calculamos também a evapotranspiração diária da sua planta. Isto, depois de estar calculado, nós conseguimos apresentar os dados, como por exemplo no gráfico temos em cima à direita, em que cruzamos portanto, todas as entradas de água no solo, que neste caso serão a rega e a chuva, e cruzamos também com a evapotranspiração, que é a água perdida pela planta, e também apresentamos a água que depois é perdida por escorrimento no solo. Portanto, ter uma noção daquilo que está a regar, se é demasiado, se está a desperdiçar recursos hídricos. E não é só isso, portanto, ao fazer regas em excesso, também tem aqui a questão da conta da energia, porque ao estar a regar está a ter um custo elevado, porque a cabine de rega está-lhe a consumir muita energia. Portanto, consegue otimizar aqui os seus custos com a rega e a utilização dos recursos hídricos, que nós sabemos que começam a ser cada vez mais escassos. Também temos modelos ligados a riscos de pragas e doenças, para ajudá-lo aqui no seu controlo deste tipo de situações que acontecem, e nós temos de depois fazer tratamentos ou tomar ações. Portanto, com base nos dados dos sensores, se o software detectar
que estão reunidas condições propícias ao aparecimento de uma certa praga ou de uma certa doença, serão emitidos aqui alguns alertas. Portanto, os alertas estão classificados em alguns níveis, risco médio, alto e baixo, para que você consiga atempadamente e, portanto, sem ter de estar constantemente a pensar neste assunto, ser alertado caso se reúnam estas condições propícias para o aparecimento de certas pragas e certas doenças. Com isto consegue, claro, planear, organizar a sua mão de obra, portanto, a nível de gestão operacional, organizar da forma mais eficiente o seu negócio e também gerir a parte da questão da compra dos produtos fitofármacos e a aplicação da mesma, portanto, otimizar ao máximo aqui os períodos de persistência dos produtos e depois mais à frente também acompanhar os intervalos de persistência, portanto, dos produtos e os intervalos de segurança, isto já num módulo mais avançado nosso de caderno de campo e de controle fitossanitário. À base de tecnologias para apoio técnico da sua exploração, era isto que queria falar hoje. Claro que temos várias soluções, não aprofundei aqui tudo, desde sensores de NDVI, por exemplo, com que também trabalhamos, mas deixo isto também para uma próxima conversa, ou se tiverem mais curiosidade sobre estes assuntos, estejam à vontade para me contactar, e os nossos contactos estão sempre de fácil acesso, ou deixem até mesmo uma mensagem aqui no Facebook. Portanto, avançando aqui para o ponto seguinte, que é, depois de termos a sensorização, portanto, depois de termos a informação daquilo que está a acontecer, chega à altura da tomada de decisão. Pode acontecer de ser necessário nós adaptarmos um plano de rega ou reduzirmos uma oferta e rega, aumentarmos uma oferta e rega, sempre atuar, portanto, na exploração, e nós também já temos tecnologias que ajudam-no a fazer isto, nomeadamente o controlo de programadores de rega à distância, e também apresentamos as informações desses programadores de rega. Qual é a grande mais-valia deste ponto? A grande mais-valia deste ponto é a questão de você, ao poder controlar a rega à distância ou editar os seus planos de rega à distância, não ter de fisicamente se deslocar até à cabine de rega e interagir diretamente com o programador. Pode estar até numa outra terra, pode ter ido de férias, pode ser necessário fazer um ajuste por causa de uma vaga de calor inesperada. Portanto, ter este controlo e o acesso à sua rega em qualquer lugar, em qualquer momento, é muito importante. Adicionalmente a este controlo, nós tendo o programador de rega incorporado no iceCrop, também recebemos as contagens da conduta principal, recebemos as contagens da oferta e rega, divididas por setor de rega, portanto conseguimos lhe apresentar metros cúbicos por setor de rega, quantos litros por planta é que regou, e cruzar toda esta informação para que consiga também perceber muito facilmente se está a regar por igual no setor de todos, ou se há algum setor que esteja a receber ligeiramente menos água do que aos outros, e com isso se calhar vai ter uma produtividade mais baixa nesse tal setor. Portanto, apresentar estas métricas, estes valores de forma muito clara, ajudam-nos às vezes a perceber alguns problemas, alguns ajustes que possam ser necessários fazer, que sem ver esta informação não é fácil de perceber que temos este desnível na nossa configuração dos programas de rega. Adicionalmente a este controle, que você pode sempre ter é adicionar automação ao seu programador de rega. E no que é que consiste isto? Portanto, num controlo de anti-geada. Um controlo de anti-geada passa aqui por o programador de rega comunicar diretamente com os sensores de temperatura que tem instalados na sua exploração, e autonomamente, caso o sensor de temperatura detecte que está a haver risco de haver geada, e se chegarmos aqui a um ponto em que o melhor seja mesmo prevenir e ligar a rega para que as temperaturas não cheguem a temperaturas negativas,
Portanto, o próprio sensor de temperatura dá uma ordem de atuação para o programador para ligar o nosso sistema de anti-geada. Portanto, isto é algo também que lhe pode poupar muito dinheiro e evitar quebras de produtividade muito grandes por geadas inesperadas, por causa de noites muito frias que venham sem estarem previstas na previsão meteorológica, e com isto ligar a rega apenas o tempo necessário para evitar a geada e, portanto, não ter também a necessidade de deixar a rega ligada a noite toda e só desligá-la no dia seguinte quando acordar, para ter a certeza que não tem problemas com a geada. Portanto, este tipo de automação acaba por lhe poupar também muito dinheiro na questão da rega e muitos recursos hídricos, para além de lhe evitar quebras de produtividade muito grandes que nós já sabemos que acontecem à conta da geada. Portanto, também a tecnologia aqui a ajudar o produtor a evitar males maiores e a assegurar aqui a sua produtividade e a reduzir os seus custos associados à rega. Complementar estas tecnologias para o apoio técnico, digamos assim, temos aqui tecnologias também para o ajudar na sua gestão operacional do negócio. Portanto, o negócio agrícola não são só as plantas, são também as pessoas, e ter aqui uma boa gestão da parte operacional do seu negócio também lhe pode otimizar bastante os seus custos, portanto, ao fim de contas, aumentar-lhe os rendimentos que tem com o seu negócio. Portanto, estamos aqui a falar de integrações como, por exemplo, integrar o seu programa de faturação, o seu ERP, e com isto o que é que o iceCrop faz? O objetivo é sempre evitar que o gestor da exploração tenha de duplicar o tempo que já investiu a registar as faturas, o tempo que já investiu a registar todas as informações que já registra no ERP ou no programa de faturação. Portanto, após registar no programa de faturação, o programa de faturação envia essa mesma informação para nós, pela integração, e com isso nós automaticamente já associamos os custos dessas faturas, dessas entradas e essa informação que possa ser registada no ERP, e já a trabalhamos. E com isso apresentamos-lhe, por exemplo, custos por hectare, custos por subparcela, e associamos todos esses gastos de dinheiro a operações culturais automaticamente, caso registre também o seu caderno de campo no iceCrop. Portanto, o objetivo aqui é apresentar-lhe mais informação, portanto, colocar ao seu dispor mais métricas de euros por hectare, euros por planta, euros por variedade, isto sem ter de investir mais tempo a registar esses custos no iceCrop, porque o próprio programa de faturação, ou o ERP, já o está a fazer por si. Também temos soluções, por exemplo, de apoio à colheita. Como vemos, por exemplo, ali na imagem, temos o nosso sistema a ser utilizado para acompanhar a colheita do mirtilo. Portanto, este sistema inicialmente foi pensado para ajudar os produtores de pequenos frutos a acompanhar a colheita, porque durante o período de colheita temos um custo muito elevado da subcontratação da mão de obra para a colheita, e se não houver um acompanhamento próximo desse investimento, poderemos estar a ter aqui um custo demasiado elevado e não estar a aproveitar ao máximo o rendimento das plantas, digamos assim. Portanto, nós desenvolvemos aqui uma tecnologia para que consigamos receber em tempo real as pesagens ao longo de dia a dia. Portanto, não é uma análise que vamos fazer no final da colheita, mas sim uma análise diária de como é que está a decorrer a nossa colheita e se é necessário fazermos ajustes, se é necessário subcontratar mais gente, reduzir a subcontratação de pessoal, fazer alterações, se temos problemas de algumas variedades não estar a produzir tantas como outras. Portanto,
conseguimos acompanhar de perto e tomar decisões ainda a tempo de aumentarmos a produtividade, portanto, não analisar os dados no final da colheita, mas durante a colheita. Portanto, é muito importante o gestor da exploração ter ao seu dispor e ter acesso a este tipo de informação para conseguir de forma eficiente atuar, alterar metodologias de trabalho e aumentar a produtividade. Isto também tem impacto, por exemplo, nos compromissos com os seus clientes. Ter uma noção do rendimento que a equipa está a ter, os dias de trabalho que têm sido melhores, piores, quais são os motivos de tentar encontrar aqui problemas e com isto também planear com as suas saídas de fruta, portanto o seu fornecimento aos seus clientes e conseguir planear a longo prazo e ter aqui mais confiança para fazer este tipo de gestão. Uma outra solução que também tenho aqui para vos falar é o nosso quiosque para registro de tarefas. Portanto, isto no que consiste é uma aplicação muito simples para registro de tarefas que foi pensado para ser utilizado pelos operadores que estão a desempenhar as tarefas. Portanto, o objetivo desta tecnologia é poupar tempo ao gestor da operação e colocar nas mãos dos operadores o registro das tarefas que foram desempenhando, ok? Com isto poupar o tempo do gestor da operação no final do dia para não ter que fazer esse registro detalhado de todas as horas de trabalho para que depois o iceCrop consiga apresentar estas métricas. Portanto, é uma aplicação muito simples. É uma aplicação que não exige que o operador tenha acesso ao iceCrop, não exige que o operador consiga ver os detalhes do seu negócio agrícola. O operador apenas tem uma interface muito fácil para dizer o que é que andou a fazer, que maquinarias e alfaias é que utilizou, que tipo de operações andou a desempenhar, se fez poda, se andou a fazer colheita, se andou a fazer a monda. Portanto, consegue depois ir complementando os seus registros e com isso colocar ao seu dispor toda a informação que você precisa para tomar decisões operacionais, organizar equipas de trabalho e isto tudo sem precisar de ter formação, sem precisar de saber muito bem como trabalhar no iceCrop. Portanto, um quiosque, uma tecnologia muito simples de utilizar que acaba por poupar muito tempo ao gestor da exploração, colocando nas mãos dos operadores alguma responsabilidade de registro, mas de forma muito fácil. Portanto, era isto que vos queria falar por hoje. Já vos mostrei aqui algumas soluções com que já trabalhamos para também gestão operacional e técnica da sua exploração. Amanhã à mesma hora estarei aqui também para vos voltar a falar um pouco deste tema e planeio mostrar-vos aqui alguns equipamentos para que consigam ver tanto destas tecnologias que vos fui falando realmente como é que são os equipamentos e entretanto qualquer dúvida que tenham que vos vá surgindo, estejam à vontade para nos contactar, estejam também atentos aos nossos próximos lives. Ainda hoje teremos aqui mais duas horas diferentes em que iremos falar de mais alguns pontos do nosso produto e é sempre interessante perceber o que nós fazemos e tentar perceber se pode realmente utilizar o iceCrop para aumentar aqui a sua produtividade, o seu rendimento e crescer o seu negócio connosco. Pronto, foi um prazer e até amanhã.